Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar o livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos falar sobre fé. Como é lindo aprender sobre fé. Prestem bastante atenção, o texto é forte, o texto é intenso e o texto tem que direcionar a nossa vida cristã a caminho da vida eterna. Então vamos lá, vamos começar? Exemplos de fé. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto por meio da fé, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava que a cidade tenha alicerces cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis quanto as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que os estrangeiros e peregrinos naquela terra. Os que assim falam mostram que estão buscando a pátria. Se estivesse pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado do Deus dele e preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido a promessa, como ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse lhe dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar mortos. Figuradamente, recebeu Isaque por volta de dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos e José, e o adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção a Êxodo dos israelitas do Egito, que deu instruções acerca do seu próprio osso. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Por estes viram que não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou uma desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho e em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, acolhida os espiões, não foi morta porque havia sido desobediente. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé quisitaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus maridos mortos. Mateus 27 aqui, depois vocês dão uma lida. Uns foram torturados e recusados a ser libertados, para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados por meio de postos à prova, mortos ao fio da espada. Ainda andam errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram perante o deserto, montes, cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho. Por meio da fé, entretanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Uau, olha só. Eu quero fazer diferente hoje. Enquanto eu converso com vocês, eu quero que vocês vão escrevendo ao longo dessa mensagem, ao longo da palavra. Não deixem de colocar e de publicar hoje. Pela fé, aí você coloca o que vai acontecer com você pela fé. Tudo bem? Então hoje eu quero uma palavra interativa com vocês. Vou trazer aqui mais para perto. Então pela fé o que vai acontecer? O que você vai viver pela fé? Eu vou começar. Pela fé, Poliana vai herdar a vida eterna. Pela fé, você vai ter saúde, eu vou ter saúde. Pela fé, eu vou ver os filhos e os filhos dos meus filhos. Pela fé, o Senhor vai colocar tudo no lugar. Então, a gente começa falando sobre a galeria da fé. E em vários momentos aqui também eu vou lembrar de coisas que eu vou viver pela fé. E eu quero que você vá escrevendo, sabe? Não deixa de escrever pra gente, publica pela fé. O que vai acontecer na sua vida? Hoje é um dia de renovar a nossa fé. Não existe evangelho, não existe cristianismo, não existe vida com Deus, não existe nada sem fé. Se eu só ler a palavra e acabou, isso mesmo, Aline, pela fé você vai viver o propósito de Deus para a sua vida e eu também vou viver para a minha. Em nome de Jesus, pela fé serei salvo, também você salva pela fé. E a coisa mais importante do mundo é isso. Vocês viram que o texto vai contando o que aconteceu na vida das pessoas pela fé. E tem alguns deles que não receberam em terra a promessa. E a Bíblia diz aqui que pela fé eles não receberam porque eles tinham a promessa de um lugar melhor. Que lugar é esse? O céu, a nova Jerusalém.
Pela fé, houveram mulheres que receberam os maridos mortos. Você tem noção? Imagina, teu marido, tua mulher morre e ali Jesus está sendo crucificado. Um momento crucial para a vida eterna. E ali ele é crucificado. E na hora que ele fala, Senhor, eu te entrego o meu espírito. E todas as gotas que tinham de sangue dele acabam. A água que tinha dentro dele acaba. Tudo acaba. E quando tudo acabou, quando parecia que era morte, os mortos que estavam em Cristo simplesmente ressuscitaram e foram para casa. Imagina, somos mais de 500 mil mortos no Brasil por essa pandemia horrorosa, por essa situação ridícula que o mundo está passando, porque chega assim ser incontestável, a gente não tem o que falar, né? A gente só tem que viver, a gente sabe nem o que fazer. Se você tiver uma resposta real, eu acho assim, qual é a pergunta que vai coroar o mundo? É quem tem uma resposta certa. Em olhos humanos, nós não temos uma resposta certa para essa pandemia, não é? Toma vacina. Ah, mas a vacina X dá problema, a vacina Y dá problema, a vacina K dá problema. Não adianta você tomar a vacina, que a vacina não vai te evitar de pegar essa praga. Mas se você não tomar vacina, seu corpo vai estar muito desprotegido. Se você tiver com o corpo desprotegido, você pode morrer, você pode ter consequências. Você não sabe o que faz. É ou não é? Não toma vacina, toma vacina. Não toma protocolo precoce, toma protocolo precoce. Não é? Então nós não temos uma resposta exata, humana. Tudo que nós temos feito hoje são tentativas. Então a gente tenta tomando remédio, a gente tenta tomando suplemento, a gente tenta treinando, a gente tenta. A gente não sabe o que vai acontecer. Então as pessoas até viajam, mas tem medo, até saem, mas tem medo. Você tá numa lavação de mão, você tá assim, uma trocação de roupa, uma lavação de cabelo, nunca se lavou tanto cabelo. Eu acho que as marcas de shampoo estão ficando bilionárias, porque a gente tem lavado mais o cabelo, sabe? Porque a gente sabe que sabão tira, então a gente quer se lavar de sabão. Então, pela fé, a gente vive pela fé. Hoje é um momento do mundo em que o mundo está vivendo pela fé. Então, pela fé, o que vai acontecer com você? Pela fé, você crê que as pessoas que você ama serão salvas. Eu vou contar uma história para vocês. O meu pastor, ele é amigo de um pessoal lá da Lagoinha de Belo Horizonte, que é uma igreja de grande referência para a nossa nação. E lá tem um casal de pastores que eles estavam, que a esposa estava grávida, né? E toda aquela alegria, toda aquela felicidade, ensaio de gestante, sabe? Imagina, o primeiro bebê. E eles estavam radiantes. E chegou a hora do parto, ela conseguiu ter o parto dela normal, toda feliz. Horas depois do parto, ela foi acometida de um sangramento. Horas depois. E aquele sangramento não passava por nada. Absolutamente nada. Quando ela percebeu, ela estava com Covid. Eles foram mandados para casa. O médico liga, volta para o hospital. Que pelos exames que a gente tem dela aqui, ela tem 3 horas de vida. Então ela se despede do seu bebê recém-nascido, do seu marido, chega no hospital. Na hora que ela chega no hospital, ela é imediatamente entubada. E ali ela passou os últimos 20 dias entubada. E não só entubada, ela ficou numa máquina chamada ECMO. Ela é tão poderosa que essa ECMO, ela traz oxigênio para o seu corpo através do bombeamento do seu sangue. E ali, sabe o que aconteceu? O pulmão dela petrificou. Uma vez que o seu pulmão petrifica, como é que você vai sair dessa? Ela não teve uma parada cardíaca, ela teve 3. Ela morreu e ressuscitou, ela morreu, ressuscitou. Ela morreu, ressuscitou, o pulmão parou. Sabe quando já não tinha mais vida? Eu vi uma nação orar por ela. Talvez você também tenha orado por ela, assim como a minha igreja orou e assim como muitas igrejas do Brasil e fora do Brasil oraram por ela. E um dia em que era para ter sido decretada a morte dela, ela ressuscitou de dentre os mortos pela fé.
É tão forte isso. Como uma mãe volta do mundo dos mortos desse jeito? Sabe? É tão sério, é tão grave o que ela passou. E ontem, ou foi anteontem, é a Vitória, é isso mesmo. Isso mesmo, Lu, é a Vitória. Anteontem, eu acho, sexta, eu acho. Ou foi sexta ou foi sábado. Acho que foi sábado. Ela tomou alta da UTI. Ela teve encontro com o filho dela. E para glória de Deus, ela está começando a se recuperar. Quem já pegou Covid sabe que não é uma batalha. Eu já peguei Covid há uns meses atrás. Tá vendo? Você aí orou por ela. Então, o país foi movido em um clamor pela vida dessa mãe. Tinha um bebê, tinha um pai. E todas as vezes em que você ia no Instagram do pai, que você tentava uma notícia, ele colocava assim: eu não posso, mas Deus pode. Deus está me passando pelo fogo. No vale de lágrimas eu tenho encontrado ao Senhor. E ele publicava e ele falava: é ali, quando eu não tenho forças, Deus tem por mim. E pela fé, aquela mãe voltou para casa. Ela não foi, para o Senhor como muitos foram. E foi muito forte o que ela viveu. E foi muito forte o que tem se vivido ultimamente. O Benjamin vai ter a mãezinha dele de volta. Já teve. Então, pela fé, vai contando para todo mundo aí. Vai escrevendo, meninas e meninos, o que pela fé você vai viver. Porque a gente começa a dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. E a fé é a convicção do que não se pode ver. E a certeza de fatos que ainda não existem. O que vai acontecer pela fé? Sem fé, nesse texto, continua dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, uma prostituta, Raabe, ela entrou, sabe aonde? Na linha de descendência de Cristo. Pela fé, Abel, ele apresentou uma oferta aceitável ao Senhor. Ele foi morto, mas a oferta da fé dele grita até hoje na terra. Vocês têm noção do que é isso? Eu quero te perguntar, onde a tua fé vai te levar? O que a tua fé vai fazer com você? Um dia eu decidi, sabe? Amém. Pela fé os nódulos do meu corpo vai desaparecer. A Lu contando aqui. Deixa eu falar para vocês uma experiência. Eu já tirei 13 nódulos da axila direita e 7 da axila esquerda. Eu sentia que tinha algo estranho dentro de mim. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu sonhava, é um nódulo, tira. É um nódulo, tira. E eu chegava no hospital, o médico falava, é um nódulo, deixa eu tirar. E esses nódulos apareceram em mim por conta do uso de anticoncepcional, porque eu fui enganada. Eu fui enganada. E ali o Senhor foi tirando e ele foi, sabe, era como se minha pele abrisse e ele saísse para fora, porque se aqueles nódulos ficassem dentro, ia gerar um câncer para mim. E ao longo dos anos, eu tirei todos os que tinham. Foi eu parar com o anticoncepcional, que nunca mais eu tive nódulo, para a glória de Deus. O que vai acontecer pela fé com você? Todos os dias, quando eu acordo de manhã, quando eu vou dormir, eu faço um decreto de fé. Sabe por quê? Porque uma vida cristã sem fé não é vida cristã. Não existe a menor possibilidade de você me falar que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, se você não tiver fé. Sabe, a base do cristianismo, a base de ser um homem, uma mulher de Deus, é ter fé. Sabe, muitas vezes a nossa realidade não combina com a promessa. Muitas vezes a nossa realidade não combina com as circunstâncias. E muitas vezes a fé que o Senhor coloca no nosso coração, ela é gerada para que a gente tenha forças para chegar na vida eterna. Se eu e você buscarmos muito um porquê que isso não acontece, por que minha vida não aconteceu isso até hoje? Por que todo mundo tem isso e eu não tenho? Por quê? Por que as coisas não acontecem do seu jeito? Por quê? Por
que eu tenho sofrido tanto? Por que eu tenho ficado tão sobrecarregada? Por que eu tenho ficado tão cansada? Por que as coisas não têm sido fáceis? Por que hoje tem gente aí que não consegue nem abastecer carro? Nós todos, né? Quase R$ 7 de gasolina. Por quê? Se a gente for buscar uma resposta para tudo isso que a gente vive, por que você foi traído? Por que você foi enganado? Por que o inimigo entrou dentro da sua casa e fez essa festa toda? A gente não pode. A fé, ela não é questionável. A fé, ela é vivida. E a fé, ela não é algo que você projeta. A fé é algo que você vive. A fé vem pelo ouvir. E é ouvir a palavra de Deus. Poliana, a fé é o quê? A fé é um dom. A fé é um dom do Espírito Santo de Deus. Um exercício sistemático pela fé é para que você acorde e faça um decreto. Falado. No almoço, faça um decreto. Quando eu estou vivendo épocas muito difíceis, eu faço decretos. E faça isso também. Eu acordo e eu decreto. Eu almoço e eu decreto. Eu durmo e eu decreto. Porque a segunda parte do texto diz que pela fé o mundo foi formado através de palavras. Quando a gente abre a palavra, lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que a gente lê, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e disse Deus, ali a terra sem forma e vazia, talvez seja você hoje. Eu vou dar um exemplo já. Talvez seja você hoje. Talvez agora você está cansado, sobrecarregado, perdido, sem direção. Sabe? Talvez a tua alma, o teu espírito e o teu corpo esteja sem forma e vazio. Sabe? A maioria das pessoas que falam comigo, eles falam, eu estou sem direção. Sabe por que eu cheguei até aqui? Sabe por que me indicaram o seu Instagram? Sabe por que eu tô nesse devocional todos os dias? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não tenho direção. Eu não conheço alguém de Deus para me direcionar. E eu quero dizer para vocês que talvez hoje você, a sua terra, o seu corpo, a sua estrutura seja sem forma e vazia. Mas a segunda palavra que tem é e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Sabe o que isso significa? Que o Espírito de Deus está rondando você. O Espírito de Deus, ele está tentando encontrar você. O Espírito de Deus, ele está tentando fazer com que você entenda quem é você. Poliana, mas como que eu vou entender quem é o Espírito de Deus? Só consegue entender, viver, saber quem é o Espírito Santo de Deus, quem é a igreja. Jesus, ele morreu naquela cruz por todo mundo. Jesus, ele é de todos. Deus é amor, ok? E Jesus é para todo mundo. Só que o Espírito Santo de Deus, que é o que paira sobre a terra, que é o que está conosco todos os dias, ele está para a igreja. Ele está para quem está ali, independente dos erros, das falhas, dos problemas eclesiásticos que talvez você passe. Jesus está ali. Eu já tive decepções muito fortes no meio eclesiástico e eu tinha uma decisão, ou eu parava ou eu seguia. E um dia eu estava tão decepcionada, há um tempo atrás, eu me ajoelhei no cantinho da minha cama e eu falei assim, eu vou ficar ali por uma questão de consciência, porque eu tenho a consciência que o Espírito de Deus está sobre a igreja. E eu não posso, já tá tão difícil a minha vida, já tá tão desesperadora, eu já tô tão sem direção, que se eu saio de onde o Espírito de Deus está, eu vou ficar mais perdida ainda. Então, por uma questão de decisão, eu não saí de onde o Espírito de Deus está. E o Senhor foi me transformando na Poliana que eu sou hoje. Então, estar dentro, estar conectado na palavra de Deus, estar ali, fazer parte daquele povo, fazer parte daquela história,
Faz parte de ser pertencente ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Todo mundo queria ser chegado do profeta no Antigo Testamento, não é? Porque o Espírito de Deus pairava só sobre o profeta. Depois a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vê como Jesus ele era assediado. A multidão queria Jesus, a multidão ficava sem comer, sem beber, a multidão ficava sem qualquer coisa. As pessoas queriam fazer parte do corpo de Cristo. E quando Jesus sobe, ele deixa a igreja. Ele deixa o Espírito de Deus pairando sobre a igreja. Para todo aquele que quer ser igreja, tem a revelação do caminho. Só tem a revelação do caminho se você for igreja. Então, peraí. A fé é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele paira sobre a igreja. Então, Polly, tá bom, faço parte de uma igreja. Então, você já tem meio caminho andado. E aí a gente vai voltar para Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a terra. Então, talvez hoje você seja uma terra sem forma e vazia. E talvez tem trevas dentro de você e você não tem noção de como fazer para sair. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E disse Deus. E ali começou a existir. E depois que se forma o mundo, e depois que acontecem várias situações, o Espírito de Deus vem recebendo e projetando a fé. E o primeiro ato de fé que a gente vê na galeria dos heróis da fé, que foi o que eu li hoje, vem a oferta de Abel. E eu vou ler de novo. E antes, enquanto eu tô lendo, eu quero dar uma instrução. Eu dei uma instrução quando começou, mas eu percebi que ao longo dessa live várias pessoas entraram. Eu pedi para vocês escreverem no chat o que pela fé vocês vão viver. Quem não escreveu, eu vi que várias pessoas entrou depois que o pessoal começou a escrever. O que pela fé você vai viver. Então, escreve aí, pela fé. Verei meu marido testemunhando sobre a transformação que Deus está fazendo na vida dele. Eu acredito no inacreditável. Que coisa linda. Eu também acredito no inacreditável. Eu vivo coisas que ninguém vive, porque eu acredito em coisas que ninguém acredita. Poliana, como é que você vive isso? Eu vivo coisas que ninguém vive, porque eu acredito em coisas que ninguém acredita. Enquanto as pessoas estão contando que elas vão viver pela fé, faça o que a Dalice está fazendo. Ela, toda hora eu vejo ela escrevendo, amém fulana, amém cicrana. Escrevam e testifiquem a fé das pessoas. Então eu vou aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, que foi o que a gente conversou agora. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. E quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ela ainda fala. Você sabia, querido? Você sabia que a fé, ela quem produz a necessidade de oferta. E a oferta, ela fala. A oferta te justifica. Qual foi a última vez que você ofertou? Poliana, eu dei assim R$2 na casa do Senhor. Se R$2 era tudo aquilo que você poderia viver, tudo bem. Mas você tem certeza que foi R$2 aquilo que você poderia viver? Sabe, a oferta te justifica. Qual é a oferta que você tem apresentado? Existem alguns tipos de ofertas que você pode dar. A primeira oferta que você pode dar, e ela é extremamente importante e fundamental para a sua vida cristã, é a oferta na casa do Senhor. Abel apresentou uma oferta. Caim apresentou uma oferta. A oferta de Caim não era ruim, mas a oferta de Abel era extraordinária. Sabe, vocês têm me contado aqui, eu tô lendo alguns, onde a fé de vocês vai chegar, onde a nossa fé vai nos alcançar. Pela fé eu sairei de solteira para casada. Pela fé eu sairei de não uma mulher que não tem filhos para ter filhos.
Pela fé eu vou viver isso. Pela fé eu saio assim o mais breve possível dessa história magistrada. Pela fé. O que pela fé você vai viver? E vocês têm me contado pela fé. Agora, vocês têm ofertado pela fé? A primeira oferta que a gente entrega é para ser queimada no altar do Senhor. Antigamente, a gente já leu bastante sobre ofertas, nós entregávamos, sacrifícios de animais para ser queimado mesmo e subir para as narinas de Deus. Hoje, a gente entrega ofertas no altar. Como têm sido as suas ofertas? A Bíblia diz que o príncipe desse século sabe quem? Mamon. Mamon é o rei da ganância. Ganância é aquilo que faz você reter a tua oferta. Pela fé. O que pela fé você tem feito? Outra coisa que faz abrir fronteiras na sua vida é ofertar na vida do profeta. Eu poderia listar e citar coisas, amém, Jéssica, eu também creio. Citar coisas gigantescas que têm acontecido e que aconteceram na palavra, porque pessoas resolveram ofertar na vida do profeta. Quem é o profeta que tem alimentado a tua vida? Você tem ofertado na vida dele? Dinheiro, coisas, oração, jejum. O que você tem ofertado na vida do profeta? Muitas pessoas dizem, nossa, você mudou minha vida. Nossa, depois que você entrou olhando no cenário da minha história, como eu não te conheci antes. Você tem jejuado pela minha vida? Você tem orado pela minha vida? Você tem pedido a Deus que venha um óleo fresco sobre a tua vida? Você vai viver Sindri. Você vai viver uma vida plena. Sabe, você tem ofertado na vida do profeta? Você tem ofertado na vida do seu pastor, da sua pastora, especificamente na vida do teu sacerdote? Você tem ofertado? Quando às vezes eu recebo palavras proféticas e eu anoto o profeta, quando aquela palavra se cumpre, eu dou uma oferta na vida do profeta. Sabia disso? Às vezes a palavra não se cumpriu, mas eu tenho o dinheiro do profeta guardadinho. E ali eu falo, olha, eu quero ofertar na sua vida, me dá seu Pix. Sabe por que, querido, que eu quero o seu Pix? Porque eu quero implementar fé no que você diz. As pessoas, elas ficam assim, aquele ali falou tal coisa, será? Será? Sendo que Deus poderia usar aquele profeta para falar com qualquer pessoa e ele usou aquele profeta para falar com você. Então, quando um profeta vir e chegar até você, existem duas ofertas que você pode dedicar ao profeta. A oferta da fé e a oferta do cumprimento do propósito. Vocês sabiam disso? Eu não tenho visto pessoas ofertar em pessoas. Eu não tenho visto pessoas falar assim, eu vejo Deus em você. Sabe? Pela fé existe a oferta da palavra e a oferta do cumprimento da palavra. Você já fez isso na vida do profeta? Existem ofertas que são na vida de outras pessoas. Deus te dá uma palavra. Eu vou restituir a sua casa. E aí o que você faz com a palavra que Deus falou que ia restituir a sua casa? Você pode pegar alguém que precisa e entregar ofertas. Limpa aqui meu guarda-roupa, tira teu guarda-roupa. Então, uma vez eu decidi que eu ia tirar 100 peças de oferta. Amém, querido, obrigada. 100. Vocês acreditam? Uma vez eu tirei 100 peças do meu guarda-roupa e ele ficou cheio ainda. E ali eu pude perceber que eu tinha muito mais coisa do que eu precisava. Você já chegou ao nível de, Poliana, eu não tô podendo tirar 100 peças, você não tá entendendo, mas você já tirou 10? Então hoje eu tiro 10 peças boas e eu vou ofertar na vida de alguém. Existem peças no seu guarda-roupa que não são suas. Uma vez o Espírito Santo encontrou comigo em um sonho. E eu tava dormindo e eu pedi para Deus, para Ele me revelar coisas em que eu estava ferindo o evangelho, coisas em que Ele queria que eu abrisse mão. E eu tive um sonho, eu vi um anjo.
E aquele anjo me deu 3 direções. E uma das direções, ele falou assim, você tirou muita coisa da sua roupa, mas do seu guarda-roupa, mas você não tirou a essência que eu quero que você tire. E eu falava, como assim? Tire mais. Tire mais. Existem roupas no seu guarda-roupa que, apesar de não serem indecentes, elas não são modestas. E aquilo ali me desagrada. Existem roupas no seu guarda-roupa que você nunca usou, mas não são suas. E aquilo ali me desagrada. E eu lembro que no sonho eu falei assim, se eu abrir meu guarda-roupa, a gente tá num sonho, eu tinha consciência que eu tava no sonho. E quando eu acordar, você me fala quais são as peças? Eu falo. Eu falo. Acorda e fala. Eu acordei. Na hora que eu acordei, eu falei, vamos lá. Na hora que ele falava, tira essa, tira essa, mas eu não consegui. Tira, eu tirei. E eu saí tirando. E ali o Senhor foi mudando a minha visão sobre como Ele queria que eu me apresentasse. Pessoas precisam de pessoas. Pela fé. Existem portas que precisam ser abertas na sua vida. E que primeiro você precisa de limpar tudo o que não precisa de estar dentro de você, nem dentro da sua casa. Existem restaurações, existem coisas que precisam de ser tiradas da sua casa para que Deus transforme a sua essência, sabe? Existe uma vida prática para ser resolvida, existe uma demanda real, sabe? Você não tenha uma direção, você não tem direção, sabe o que você faz? Começa a limpar. Deus é o Deus de limpeza, sabe? Quantas vezes eu quero uma direção e eu começo a limpar. Eu falo para Deus assim, Deus, eu tô passando uma vassoura nessa casa. E enquanto eu varro essa sujeira e tiro a sujeira daqui, me ajuda a tirar a sujeira da minha vida. Todas as vezes em que eu vejo uma cama, eu passo uma vassoura debaixo da cama, eu falo, Senhor, tira a sujeira escondida. E isso, Lu, você me perguntou o que é chamar a existência. É isso, é você proclamar, profetizar. Sabe, você tá lavando a louça e você fala, Senhor, assim como eu lavo essa louça aqui, eu chamo a existência tudo que é limpo, tudo que é real, tudo que é fiel. Muitas vezes não dá pra gente ficar assim parada, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo. Não dá. É na atividade do dia a dia. Você sabe onde Deus mora? Poliana, onde Deus mora na minha casa? Nas coisas simples. Deus mora nas coisas simples. Todos os dias é dia de tirar alguma coisa, remove alguma coisa do lugar. Todos os dias, sabe? Poliana, a vida tá de cabeça para baixo. Então vai reorganizando a sua casa, vai reorganizando o seu guarda-roupa, vai colocando, sabe? Hoje eu vou arrumar uma parte do meu guarda-roupa por cor. Enquanto você tá arrumando por cor, você fala, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu chamo a existência tudo que é organizado, tudo que é limpo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, vai me revelando. Sabe onde Deus mora? Deus não mora lá naquele teu emprego, não mora ali. Deus não mora na tua conta, Deus mora na tua casa. Você sabe o que importa para Deus? O que importa para Deus são as coisas simples. O que importa para Deus são os teus filhos, é o teu cônjuge, é como a tua casa tá. Poliana, minha casa tá com mofo. Eu não tenho dinheiro para pintar, mas você tem R$5 para comprar uma que boa, não tem? Porque aqui quando tá com mofo, eu tenho antes de pintar, a gente passa uma que boa, depois passa um veja para sair que boa e sai. Poliana, as paredes estão mofadas, você tem R$5, que boa, e depois um cheiro, sai mofo, tira o mofo. Hoje eu vou limpar aquela parede mofada e eu vou jogar ali aquela que boa naquela parede mofada e vai sair aquele mofo, vai sair aquela sujeira, vai sair tudo que não pertence a Deus. Eu falo muito sobre dentro de casa porque Deus mora dentro da sua casa. Depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, a gente já conversou sobre isso lá em Mateus 27.
Diz que o véu que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, e que fazia a separação entre o povo se achegar à presença ou não se achegar à presença, depois que esse véu foi rasgado, todo mundo tem livre acesso. E ali não há uma casa física, mas uma casa espiritual. E toda casa real, toda casa que você mora, você precisa entender que aquela casa é morada de Deus. Como é que estão os teus móveis? Quando você limpa o teu móvel, você fala, Senhor, eu chamo a existência o meu emprego. Eu chamo a existência a minha saúde. Eu chamo a existência, Senhor, portas abertas. Eu chamo a existência a salvação dessa casa. Chame a existência. Um dia desses eu dormi, esse mês passado, foi esse mês de agora, eu dormi e eu falei assim, Deus, por que tal coisa não está acontecendo na minha vida? Por que parece que minhas orações não passam do teto? Eu fiz essa oração para Deus. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, Poliana, você não tem chamado a existência. Chame a existência. Lembra do e disse Deus. Eu tenho uma palavra chamada e disse Deus, depois eu vou pregar ela para vocês. E o Senhor, ele fala e disse Deus. Até Deus, para formar o mundo, ele chamou a existência. Quanto mais eu e você, querido. Pela fé, eu vou herdar a vida eterna todos os dias, todo santo dia. Todo santo dia você tem a consciência de que pela fé vai acontecer alguma coisa. Qual o problema de fazer decretos? Eu tô cansada, desanimada, sem fé. É isso que o inimigo quer. Você sabia que o livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que o diabo, ele tá confundindo os salvos? Diz que o inimigo da nossa alma, ele faz questão. Sabe por quê? Porque ele não tem tempo. Ele sabe que ele precisa de levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Então, a única coisa que ele faz, ele mexe na sua fé. Ele te maltrata, ele te espizinha, sabe? Aonde o diabo não toca, aonde você faz decretos de fé. Quando você vê tua geladeira cheia, você fala, pela fé eu vejo lá. Quando você vê sua geladeira vazia, você profetiza. Pela fé, eu chamo a existência essa geladeira cheia. Se teu armário já estiver vazio, pela fé, eu chamo. Toda vez que você abrir o armário, você fala, pela fé, eu te vejo cheio. Pela fé, eu te vejo com problema. E o problema que eu vou ter é de onde guardar as compras que eu vou comprar. Se o teu guarda-roupa não tiver roupa, Leandro, você não tá entendendo. Meu guarda-roupa tá tão vazio, que se eu tirar alguma coisa, meu filho, só vai ter um buraco negro lá dentro. Então, você chama a existência. Se o teu problema é falta, você chama a existência, porque a roupa que precisa estar no seu guarda-roupa, a roupa está no guarda-roupa de alguém que pela fé vai ouvir a voz de Deus. É assim que Deus age. Deus, ele alcança pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus, ele transforma pessoas para que outras pessoas sejam transformadas. Se a gente sabe, se a gente ficasse só contando com anjo, só contando com ilusão, nada aconteceria. Entendem? Ontem uma pessoa me perguntou no direct assim, Poliana, por que a maioria das pessoas, inclusive pastores, falam sobre a questão conjugal, pra gente deixar aí e o Espírito de Deus toca pra voltar, e você fala assim, você, inclusive ela citou até a Nath Pinheiro, que é uma amada do meu coração, fala que a gente precisa de fazer atos. Eu falei assim, porque Deus usa pessoas. Quem não é visto, não é lembrado. Se você não estiver aqui, como é que você vai ser lembrado aqui? Entende? Se vocês estão aqui porque vocês acordaram, porque vocês se lembraram que eu estou aqui todos os dias, até que o Senhor fale, chega. Vocês entenderam? Quem não é visto não é lembrado. E às vezes você fazer coisas, você trabalhar com a sua atividade, com o seu corpo, é se expor à humilhação mesmo. Para quê? Para que você entenda que a vida a gente precisa de perdoar o imperdoável. Porque na vida a gente precisa de ser humilde, porque na vida a gente precisa ser lembrado, porque na vida a gente precisa constranger as pessoas com o nosso amor.
Porque na vida, o primeiro a ceder é o primeiro a alcançar a vida eterna. Porque na vida é assim. Porque se Deus fosse usar só anjo para fazer as coisas, ele não precisava de homem, ele não precisava de mulher. A vida, quem é espiritualmente mais forte, ele sabe que aquilo ali é por conta da fraqueza humana. Isso é a vida. Quando você indica deixar ir? Em caso de violência. Vá e fique longe, entende? Em casos de violência. Mas a maioria das pessoas não são violentadas. Não são. E para você que não é violentado e que está passando um drama real, um drama nítido, casamento, união estável não, só se tiver filho, tá? União estável sem filho não, namoro não, noivado não. Casamento é casamento. É o mais forte que chama a existência. É o mais forte que luta e que vai até o fim. Vocês entendem? Pela fé, o que você vai viver? Pela fé, uma prostituta, ela entrou numa linha santa. Ela se casou com alguém que estava ali, na linha celestial, para poder gerar Cristo. Uma mulher impura. Só porque ela escondeu os espias na casa dela, Raabe se tornou uma das precursoras, né, geracionais de Cristo. Olha isso. Pela fé, aqui não tem, mas Maria se tornou a mãe de Deus. Ela era improvável. Ela não era da tribo da promessa. Ela não tinha nada a ver. Mas você sabe o que aquela mulher tinha em detrimento de todas as outras mulheres? Fé. E quando o anjo chegou, ela não contestou. Ela não contestou o anjo. Do tipo, mas eu não sou da tribo de Judá. Mas eu sou isso. Ela não contestou, ela falou, eis-me aqui. Faça-se em mim o teu querer. Todas as outras gerações me chamarão de bem-aventurada, porque eu disse sim pela fé. Então, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste devocional, eu não quero saber como é que está a sua vida. Talvez a sua vida esteja ainda sem forma e vazia. Talvez trevas esteja pairando dentro de você. E talvez o Espírito de Deus está te rondando. Mas aí você vai dizer, disse Deus. A partir de hoje, decretos celestiais precisam sair da sua boca. O que você precisa que aconteça? Chama a existência. Começa a falar. Pela fé, eu vou viver as promessas de Deus. Eu falo para Deus assim, sabe? Pela fé, cada um dos profetas que foram usados para falar sobre a minha vida, cada um deles vai ser honrado pela fé. Deus, honra a palavra dos teus filhos sobre a minha vida. Eu tenho 34 anos, eu tenho promessas desde a adolescência, desde o final da minha infância. Honra a palavra dos teus profetas. Honra, honra. Quem foi o profeta que já falou uma coisa para você e você está duvidando dele? Começa a pedir perdão para Deus. Então é isso. A partir de hoje, eu e você, nós vamos começar a trazer o Espírito de Deus para perto da gente pela fé. E a gente vai começar a fazer decretos, chamar a existência, falar mesmo. Tá limpando a casa, vai falando, pela fé esse homem volta, pela fé essa mulher volta, pela fé meu leito é limpo, pela fé meu filho é curado, pela fé meu filho santificado, pela fé meu filho vai voltar. Pela fé eu vou casar, pela fé Deus vai abrir a minha madre, sabe? Eu preciso que a mulher que queira engravidar, ela fale, se Deus abriu madre de Ana, ele vai abrir a minha. Se Deus abriu madre de tantas mulheres, Deus vai abrir a minha. Eu tenho uma amiga minha que ela engravidou depois que ela fez inseminação artificial e o sonho da vida dela é engravidar naturalmente. E eu falo para ela, chama a existência, mas você chama, toca no seu ventre e diga,
Eu vou engravidar naturalmente. Chama, lembra Deus, lembra, sabe? Bate na porta. A palavra de Deus conta de um juiz injusto, iníquo, impuro. E havia uma viúva que precisava que ele julgasse a causa dela. E ali ela bate na porta dele, julga a minha causa. Ele, sai daqui, mulher. E ali ele ia trabalhar. Julga minha causa, julga minha causa. Um dia ele falou assim, tá bom, hoje é o dia, eu vou parar, eu vou julgar a sua causa. Ele julgou a causa dela e deferiu a causa dela. E ali a palavra de Deus nos disse, até um juiz injusto, iníquo, mau, pôde julgar a causa daquela mulher, daquela viúva e deferir, dar para ela o direito dela. Quanto mais o seu Deus, sabe? Às vezes falta você se comunicar com Deus todos os dias. Todos os dias, na viração do dia, Deus se inclina para a humanidade para ver se ele acha um único coração cheio de fé. Todas as vezes em que o sol está se pondo e que eu tenho a oportunidade, eu falo para Deus e vejo o pôr do sol, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor está ali. Eu tive fé hoje. Oi, Deus, bom dia, boa noite. Eu sei que o Senhor está ali. Eu sempre digo isso para ele. E às vezes vai dando ali 5:30 da tarde e eu estou em algum ambiente fechado e eu não tenho como ver o pôr do sol. Eu sempre falo, oi Deus, eu sei que essa hora o sol está se pondo e eu sei que o Senhor está ali. E quando o Senhor olhar para a humanidade, olha para o meu coração. Porque quando essa é a hora em que Deus, ele olha para o povo e ele tenta achar um único coração que o adore em espírito e em verdade. Quantas vezes você já olhou para o céu e viu Deus ali? Deus, ele pode falar com você. Às vezes a gente quer que Deus fala, Deus fala, Deus fala. E às vezes o Espírito Santo quer que você tenha fé antes de qualquer coisa. Não adianta, o mundo espiritual ele é movido pela fé. A fé é que vai fazer mudança na tua vida. Eu quero te pedir, por favor, e a gente vai encerrar por aqui. Para de querer que Deus fale, Deus fale, Deus fale. Comece a entregar. A gente aprendeu tantas coisas hoje. A fé vem do Espírito Santo. A fé é um dom. A fé ela vem através de ofertar, de oferecer, de chamar a existência, de ouvir a palavra de Deus. Primeiro, antes de querer que Deus te dê uma direção, comece a entregar a Deus a direção da fé, da oferta, a direção da mudança. Duvido que se você começar a ofertar na vida de quem precisa, se Deus não vai começar a resolver as suas demandas. A palavra de Deus é sobre dar, sobre entregar, sobre fazer, sobre ser generoso, sobre não ser ganancioso. Aí você fala, Poliana, mas eu sou assim, pobre, de maré desse. Você é? Então você não pode nem orar por ninguém. Você não pode nem encontrar alguém e falar assim, eu vou clamar por você. Você não pode se colocar na brecha por ninguém. Você não pode jejuar por ninguém. Você não pode fazer isso. Você não pode abrir mão de bebida por ninguém. Você não pode clamar. Você não pode limpar a sua casa. Então quer dizer que não pode. Você não pode limpar a causa de alguém. Você não pode cuidar de alguém. Você tem algo. Todo mundo, por mais sem recursos que seja, tem algo a ofertar para alguém. O que você quer ofertar para alguém? Serviço, oração, jejum, dinheiro, coisas, alguma coisa. Você não tem não, mas você pode lavar o carro de alguém. E quando você está ali lavando, você vai, Senhor, muda a minha sorte. Ontem eu fui entregar um dízimo e uma oferta no altar e eu já expliquei para você que não existe dízimo e não existe oferta sem propósito. Então, sempre minha oferta tem um nome. E ontem eu disse ao Espírito Santo, o nome da minha oferta e o nome do meu dízimo é gratidão. Então, o caminho que eu ia para levar o envelope para o altar, eu falava, Senhor, essa oferta é a oferta da gratidão. Essa oferta é eu reconhecendo que foi o Senhor quem fez com que a minha sorte fosse mudada em alguns aspectos. Porque se não fosse Deus, a minha sorte não seria mudada nesse aspecto. Então, o nome dessa oferta, o nome desse dízimo se chama gratidão. Existem dias que eu oferto pelo motivo tal, mas ontem o meu motivo foi gratidão. Sabe? Você pode fazer alguma coisa para alguém
e Deus vai receber como oferta, porque enquanto você pratica algo para alguém, Deus cuida das suas demandas. E isso é fé. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quantos decretos de fé nós fizemos hoje? E hoje foi só o primeiro dia. Hoje nós estamos aqui criando e gerando uma revolução de homens e mulheres dispostos à tua palavra. Quando o Senhor se inclinar para a humanidade, que o Senhor ache o nosso coração te adorando em espírito e em verdade. O maior motivo de fé que nós temos nessa manhã é que nós vamos sim ser obreiros aprovados na obra de Cristo. E que quando a gente se deparar com Hebreus 9:27, que é o dia do julgamento final, depois do nosso último dia na terra, o Senhor fale, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Pela fé, eu digo, herdaremos a vida eterna. Todos os dias, todo santo dia, nós te adoraremos. Porque a tua palavra diz que vale mais um dia, melhor é um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Então, a partir de hoje, que a nosso coração seja a tua casa, que a nossa casa seja a tua casa, que a nossa vida seja a tua vida e que a nossa existência seja a tua existência. Senhor, impute fé ao nosso coração. Que o Espírito de Deus, hoje que paira sobre nossa terra, que ela é sem forma e vazia e tem trevas, que haja palavra, que haja revelação, que haja direção, para que quando o Espírito de Deus inunde nosso ser, nós possamos sim ter o firme fundamento e as nossas bases sólidas em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Olha só. Depois que o Espírito de Deus paira e depois que os decretos são feitos, depois que as ofertas são entregues, depois que a fé chega no meu coração e depois que a fé chega no seu coração, aí, meu irmão, aí é a hora em que o Espírito Santo de Deus age. Aí é a hora em que Deus resolve as tuas demandas. E aí é a hora em que você vai ser testemunha da presença de Deus. Mas vocês entendem que existe uma ordem. Então não queira começar vivendo o final, que é o testemunho. Queira começar imputando fé à sua terra sem forma e vazia. Queira começar imputando fé às suas trevas. Entende? Primeiro a gente imputa fé, a gente chama a existência, a gente entrega e ali a gente vai fazendo. Ali, sei lá, tá 1 ano fazendo, tá 2 anos fazendo e Deus muda a sua sorte. Você acredita que Deus é capaz de mudar a sua sorte da noite pro dia, de uma hora para outra? Eu vou só terminar com essa pergunta, porque a gente precisa encerrar esse devocional, que ele tá muito lindo, né? Me responde. Só me responde isso. Você acredita que Deus é capaz de mudar a tua história da noite para o dia, de uma hora para outra? O primeiro sim é o meu. O primeiro sim é o meu. Às vezes eu digo para Deus, eu vou ficar bem aqui, porque eu sei que o Senhor é capaz de mudar a minha história da noite para o dia e de uma hora para outra. Se você acredita que Deus é capaz de mudar a sua história no estalar de dedos, comece a se preparar, comece a estar pronta, comece a estar preparado, comece a estar no lugar. Não deixa o diabo seduzir você. Não deixa o inimigo da sua alma te distrair. O inimigo da sua alma, ele quer te distrair colocando a sua dor na frente. O inimigo da sua alma quer te distrair te lembrando que você é uma terra sem forma e vazia, te lembrando que só tem trevas. Não interessa. O interessante é que diante das trevas, diante da terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre você. E quando o Espírito de Deus paira sobre nós, a nossa sorte é mudada. Uma hora, despretensiosamente, a tua sorte muda da noite para o dia e de uma hora para outra. Da noite para o dia e de uma hora para outra. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, não, essa aí, já era, eu acreditava, ela ia viver. Mas só você e Deus sabe.
o quanto você creu, o quanto você ali investiu, o quanto você imputou fé, o quanto você fez, o quanto você amou, o quanto você se entregou, o quanto você chamou a existência, o quanto você, sabe, não olhou as circunstâncias. Quando você vê o inimigo da sua alma te atacando, você fala: oi, diabo, eu te reconheço. E eu te falo: afasta-se daqui, Satanás. Porque aqui você não tem mais lugar. Eu estou cheia de fé. Sabe, muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele faz questão de nos atacar. Ele quer. Isso mesmo, querida, basta uma palavra de Deus e o milagre acontece. Mas olha só, para uma palavra de Deus e o milagre acontecer, para que as coisas cheguem no testemunho, vocês entendem que existe uma jornada, existe uma caminhada, existe um protocolo, existe algo a ser feito que é da sua parte? É fé, chamar a existência, oferta, crer, se entregar, inclinar o coração, adorar em espírito e verdade. Eu não sei quanto tempo você vai ter que ficar nessa posição. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar nessa posição pro resto da vida. Mas diante desse desafio que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o tempo do teu processo. Eu só te digo, em todos os dias do teu processo, se for um dia, um mês, uma semana, um ano, 10 anos, 5 anos. Olha, quando você vê alguém pedindo oração, nas redes sociais é cheio de gente pedindo oração. Essa menina mesmo hoje que eu contei, eu comecei a orar por ela. Falei, gente, eu tenho que orar, deixa eu orar aqui por ela. Ela nem sabe da minha existência. Talvez até da Lu aqui que falou que orou por ela. Talvez ela não sabe nem da existência da Lu. E nunca vai saber da nossa existência, talvez. Mas a gente sabe da existência dela. E quando no rol da minha história for contada sobre as pessoas em que eu ofertei, vai estar a vida dela, porque eu ofertei muita oração e fé sobre a vida dela. E ali, ó, Deus cumpriu a nossa oração, porque nós ofertamos fé na vida dela. Sabe, às vezes você tá tão presa no seu mundinho, da sua dor, tão distraída. Tua dor, ela vem para te distrair, tá? A tua dor, o diabo, ele faz questão de colocar a sua dor na frente de qualquer coisa, porque aqui na Galeria dos Heróis da Fé, sabe como ele termina? Ele termina falando, tem gente que foi açoitado, tem gente que apanhou, tem gente que foi preso, tem gente que morreu. Tudo isso, eles estavam, ok, eu sei para onde eu vou. E quando você tem passado as tuas demandas, você tem falado, ok, eu sei para onde eu vou? Ou você tem falado, ai Deus não me ama, Deus não me quer. Você sabe qual a pior palavra que Deus pode ouvir de você? É de que Ele não tá te vendo, porque Ele tá. Você sabe qual é a pior, o pior cenário que você pode apresentar para Deus é, Deus se esqueceu de mim. Meu Deus. O diabo fica tão feliz quando você fala isso. O inimigo da sua alma aplaude, ó, isso mesmo, esqueceu mesmo. Eu te lembro. Vem cá, deixa eu te distrair com a sua dor, porque eu lembro de você. Todas as vezes em que a tua dor for maior do que a sua fé, ali o diabo tá reinando. O inimigo da sua alma tá aplaudindo. Ah, eu não vejo. Será que Deus pode restaurar a minha vida? Será que Deus pode restaurar o meu casamento? Esse será. Às vezes a pessoa me conta o pior cenário do mundo. Aí ela escreve, será que Deus pode restaurar meu casamento? Sabe qual é a minha resposta em todas as vezes? Sim. Você acha que eu não sou a quarta pessoa da Trindade? Vocês se fazem de quarta pessoa da Trindade ao dizer, Deus não vai fazer isso. Eu nunca virei para Deus e falei, limitei o poder de Deus. Sabe por quê? Porque essa daí não sou eu. E eu espero que a partir de agora, esse daí não seja você. Se até hoje você estava sem fé, você estava dizendo que Deus não vai fazer, que o seu cenário é horrível, que você é a pessoa mais sofredora do mundo, que tudo vai ser ruim, que os seus negócios não prosperam, que as maldições hereditárias só alcançam a sua vida, que isso, que aquilo outro. Se tudo isso aí, tudo isso aí foi a sua boca até hoje, você pede perdão para Deus, você fala, Deus, o diabo me distraiu. Mas a partir de agora ele não vai distrair mais. A partir de agora eu imputo fé.
em todas as minhas circunstâncias. Às vezes a terra é sem forma e vazia, às vezes tem trevas, mas quando o Espírito de Deus paira, as coisas acontecem. É isso. Olha, essa live ficou muito maior do que o planejado. Mas a gente precisa terminar, porque todo mundo precisa viver, né, o dia de hoje e não deixem de ser o primeiro dia. Mas todos os outros dias que lhe restam, não sei quantos anos lhe restarão, mas enquanto vida você tiver, deixe essa palavra arder no seu coração, segue com ela e vai até o fim. Porque um cristão, ele vai até o fim. Ele sabe quem é o Cristo que salvou a vida dele e é por isso que ele vai até o fim. Porque depois de tudo isso aqui, a gente ainda não pode ir pro inferno não, queridos. Não pode mesmo. Não pode, depois de viver tudo isso, dessa peleja toda, não pode. E para herdar o reino dos céus, a gente precisa constituir ele por esforço, por crer. Ainda que você não viva o desejo do seu coração aqui na terra, isso lhe será imputado por justiça. E Deus, Ele vai sim receber você nos seus braços. E a coisa mais importante que poderia deixar essa noite não é nem você fazer a vara de si, e resolver suas demandas. É que depois de tudo isso, você vai entrar na glória e reinar com Cristo, amém? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui, se Deus permitir, para continuar o nosso devocional e continuar o livro de Hebreus, que é tão lindo, tá bom? Um beijo e até amanhã.